Bom dia, gente. Nós vamos estar hoje falando sobre as propriedades coligativas, tá? Então, tá no capítulo 5 da página 100 do livro de Química, ok? E esse capítulo de propriedades coligativas a gente vai estar dividindo em dois momentos, nessa semana e na próxima semana, para que a gente possa facilitar o aprendizado. Mas o que são essas propriedades coligativas? Então, nada mais são do que propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil. Como assim, professora? Propriedades do solvente que se modificam. Então, por exemplo, se de repente o solvente congela a uma determinada velocidade, a uma determinada temperatura, na adição de um soluto não volátil, um soluto que não se evapore, ele vai fazer o quê? Modificar. Por exemplo, quando você coloca o din-din para congelar, o din-din é o quê? É um suco. Então, você adicionou um soluto não volátil, certo? Que foi a matéria-prima para fazer com que aquela água adquira um gosto diferente, um cheiro diferente, uma cor diferente, que é a questão do suco. E aí o din-din ele não congela com a mesma velocidade que a água, então significa dizer o quê? Que ali você alterou as propriedades do seu solvente, que foi da água, tá bom? Então tem várias outras situações e a gente vai ver aqui durante essas 2 semanas. E iniciando o capítulo, ele coloca aqui um texto, certo? Foi notícia, onde é interessante que todos vocês estejam fazendo a leitura. Diz: com estoque de água potável para só 2 dias, Catar aposta em energia solar para dessalinização. Então, como lá não tem uma quantidade adequada de água potável, como é o caso do Brasil, o que acontece? Eles trabalham com a dessalinização. Então, essa matéria ela fala sobre o Catar, que obtém 75% da água potável que utiliza por meio da dessalinização. E aí, quais são os principais meios? Então, existem outras cidades, é interessante quem tiver acesso à internet estar fazendo pesquisas relacionadas a isso, tá? E aqui na página seguinte, ele faz alguns exemplos das propriedades no nosso dia a dia. Então, eu já falei de uma, que foi da questão do din-din, e ele faz outras. Então, a questão da conservação da carne. Como é que a gente consegue conservar a carne apenas usando o sal? Um método bastante utilizado antigamente, onde não se tinha geladeiras. E até hoje é utilizado, né, em regiões mais carentes desses artifícios. Então, podemos eliminar a água do alimento, mantendo suas propriedades e nutrientes. Então, aqui é aqueles temperozinhos que são retirados da água, desidratados. Dá para manter todos os nutrientes? Dá. Como? Porque a ebulição, a água em ebulição para de ferver quando se joga sal ou açúcar sobre ela. Então, experimente. Você coloca a água para ferver para fazer o café, certo? E aí, no momento que você adiciona o açúcar, ela para de ferver. E por que que isso acontece? À medida que você adiciona um soluto não volátil dentro do seu solvente, o que é que acontece? As propriedades são alteradas, tá? É possível impedir que a água congele nos radiadores de automóveis e lugares frios. Então, aqueles lugares onde tudo congela, como é que os carros conseguem andar sem que a água do radiador fique congelada? Porque a água do mar permanece líquida mesmo quando a temperatura ambiente está zero. Então, a gente sabe que o gelo não é água salgada, tá? Os icebergs não são água salgada. E aí ele vai dar alguns exemplos e fala aqui na página 102 quais são os principais efeitos coligativos, né? Questão da diminuição da pressão do vapor, aumento da temperatura de ebulição, que a gente já falou, diminuição da temperatura do congelamento, que a gente falou, e aumento da pressão osmótica, são as principais características. E a gente hoje vai estar falando da tonoscopia e da eblioscopia. Na aula seguinte a gente comenta os outros, certo? A tonoscopia nada mais é do que a pressão máxima de vapor da substância, é a maior pressão que seus vapores exercem em determinada temperatura, ou seja,
todo sistema que contém um líquido está sujeito à evaporação. E essa temperatura, para que isso aconteça, pode ser alterada, tá? E a alteração dessa pressão máxima de vapor é o que a gente chama de tonoscopia, certo? Ele dá o exemplo aqui do funcionamento da panela de pressão, onde aqui ele chama a atenção que a pressão interna da panela de pressão aumenta progressivamente até um limite quando começa a empurrar o pino, né, que é a válvula de segurança, certo? E nesse momento a pressão se estabiliza. Geralmente essas panelas possuem ainda uma válvula de segurança que só abre em situações extremas, como por exemplo, quando o pino central entope. Então, se esse pinozinho aqui entupir, aí a válvula abre, que por isso que ela é chamada válvula de segurança, fazendo com que a panela não exploda. Aí aqui ele fala alguns outros exemplos, como a questão do uso de aromatizadores de ambiente, tá? Então, onde você coloca aqui esses materiais e aí ele vai absorvendo essa água e ele vai evaporando. Só que essa evaporação ela vai acontecendo lentamente. Por que lentamente? Porque a gente está falando de uma propriedade chamada de tonoscopia, onde a pressão de vapor foi alterada pela adição de um soluto não volátil aqui dentro do solvente, certo? E aí ele vai explicando aqui outras situações sobre isso. Já aqui na sequência a gente tem a questão da ebulioscopia. A ebulioscopia ela estuda o aumento do ponto de ebulição do solvente causado pela adição do soluto. Então, o exemplo é aquele que a gente falou do café. Você coloca a água para ferver, mas no momento que você vai adicionando o açúcar para fazer o café, a água para. Então, por quê? Pela adição do soluto não volátil que foi o açúcar, certo? E aí, ele vai fazendo aqui algumas explicações, tá? Em relação a isso e também colocando aqui um gráfico que ilustra isso, onde a gente vai ter uma alteração da temperatura de ebulição da água na solução, a temperatura em que a ebulição tem início, certo? Então, nós vamos ter a questão do cozimento dos alimentos. O macarrão, por exemplo, que a gente também chegou a comentar na nossa aula introdutória, na aula presencial. O que é que acontece com o macarrão? Algumas pessoas costumam fazer o cozimento do macarrão colocando sal na água. Outros não. Por que colocar o sal se depois você vai lavar o macarrão? Então não é para salgar o macarrão. É para quê? Para você alterar a temperatura de ebulição da água. Então a temperatura de ebulição da água vai ficar maior, tá? E assim o macarrão vai cozinhar mais rápido. Então por isso que se coloca o sal na água. É um outro exemplo de ebulioscopia, certo? Então é interessante que vocês façam a leitura aí do capítulo. E a gente vai fazer algumas atividades agora para treinar, atividades de sala. E na semana que vem a gente finaliza o conteúdo com mais 2 propriedades coligativas, tá bom? Até mais!